Olá, bom dia, meus amores, tudo bem? Estamos nós aqui de novo, só que agora com a aulinha de redação, tá bom? Então eu quero que vocês peguem lá a nossa caderno de atividades, que a gente usa sempre, tá? E coloquem lá entrevistas na página 14, ok? O que é entrevista? A entrevista ela é um gênero textual encontrado nos meios de comunicação, principalmente, tá? Então, a entrevista, ela tem um fundo de verdade, ela tem que ser objetivo, claro, e tem que ser verdadeiro, né? Não podemos inventar nada, por isso ele é um texto considerado jornalístico, tá? Vamos ver, o que é a definição de da entrevista em si? É um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculando sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros, tá? Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de todos os outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Por quê? Numa reportagem, por exemplo, se alguém vai lá assistir a um fato que aconteceu e vem um veículo de comunicação e pede para você para dar uma entrevista sobre o caso, é uma entrevista, tá? É um gênero de entrevista. Então, trata-se de um texto marcado pela oralidade, porque geralmente, principalmente, né, primeiro se faz a entrevista oral, para depois, então, passar para o jornal, ou para ser impresso, né? Mas, primeiramente, eles vão lá, vão fazer a entrevista, vão marcar, e vão fazer a entrevista pessoalmente com a pessoa, certo? Produzindo pela interação entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado, tá? Que é o entrevistador que faz as perguntas e o entrevistado que responde. Claro, gente, quando essa pessoa vai fazer entrevista com ela, dependendo do grau de conhecimento que essa pessoa tem, dependendo de quem seja essa pessoa, se ela é pública ou não, ela vai pesquisar sobre a pessoa, né? Eu não vou, eu vou lá e vou pesquisar, conversar com o professor Robson sobre a órbita dos planetas, né? Por exemplo, tô falando uma besteira aqui, ó, a órbita dos planetas. Eu vou conversar com ele, eu vou saber quem é ele. Ele é especialista disso, o que ele faz, quem ele é, né? Eu vou pesquisar a linha de pensamento desse meu entrevistado para eu poder cercar ele com as perguntas e fazer com que ele me responda com maior clareza possível as perguntas que eu fizer, certo? A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. As palavras proferidas pelo entrevistado e entrevistador são transcritas de maneira fidedigna, ou seja, ela é fiel, tá? É óbvio que ele vai escrever segundo a norma da língua portuguesa, com as concordâncias, tudo que tem que ser de fato, só que tem que ser, se eu falar que é não, se eu justificar o porquê do não da minha forma, tem que ser escrita daquela forma. Eu jamais posso mudar. E dependendo do grau da formalidade, eu ainda não posso nem transcrever coisas orais, né? Tô conversando com vocês, eu não vou transformar isso, os meus traços de oralidade dentro da norma da língua portuguesa. Eu não posso. E numa entrevista não é diferente, tá? No entanto, é notório um tipo de formalidade, né? A gente tem que ter essa formalidade entre ambas as partes, tanto o entrevistado quanto o entrevistador. As características desse tipo de gênero são textos informativos e opinativos, tá? Presença do entrevistador e entrevistado, obviamente.
uma linguagem dialógica e oral sem traços de oralidade, marca do discurso direto e da subjetividade, porque eu vou colocar a opinião do outro, eu vou, né? Essa é a questão da subjetividade, eu não vou colocar o que é meu, é o que é dele. Mescla da linguagem formal e informal. Depende da formação da pessoa, ok? A estrutura. Primeiro a gente escolhe um tema, certo? A gente vai escolher um tema. Dentro desse tema, a entrevista pode ter um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho da outra pessoa, que eu falei para vocês. Eu vou lá, o tema sobre a órbita dos planetas, eu vou entrevistar o professor Robson. Mas quem é o professor Robson? O que ele faz? Qual é a formação dele? Aonde ele se formou? Né? Ele tem alguma especialização, alguma pesquisa sobre isso? Vou me informar bem para eu poder fazer as minhas perguntas e cercar ele, tá? Seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. Elaboração de roteiro. Quando a gente vai elaborar um roteiro, a gente precisa ter cuidado com as perguntas. A gente não pode ser evasivo e nem direcionar a pergunta para a resposta que a gente quer. A gente tem que direcionar as perguntas conforme o tema, o conteúdo. É óbvio que dentro da resposta dele, dependendo de como ele vai responder, ali a gente já pode tirar uma outra resposta, né? Nós temos aqui o texto do Gregório do Vivier, lá na página 14, que ele tem uma parte aqui que ele fala, que ele traz, o entrevistador, ele traz uma nova pergunta, a gente percebe que ele tirou uma nova pergunta conforme a resposta do Gregório, certo? Então, ele deu uma resposta X, ele foi lá, fez uma outra pergunta em cima. Mas quando a gente faz uma entrevista que a gente sabe que vai fazer essa entrevista, a gente tem que fazer um roteiro para que a gente não se sinta perdido e a gente vá no foco, seja objetivo, tá? O título, né? Antes mesmo a gente tem que saber ali, né, o tema ali, quando eu falo de tema, eu tenho que dar todas as informações do meu professor Robson, tá? Porque ali, vamos supor, o Gregório do Vivier, ali nós sabemos tudo dele, a formação dele, quem é ele, né? Antes das perguntas ali, se vocês derem uma olhadinha, porque nós temos o título, o riso superestimado, e depois nós temos o autor, comediante, escritor, o que ele é, tá? Professor Robson, ele é professor, faxineiro, é mandado pela mulher, é isso, é aquilo, tá? E aí ele vai lá, e depois aí vai dar toda a sua formação, né? Bom, então, nós temos ali, aí podem observar ali todas essas características que eu tô falando para vocês aqui com a apostila. A revisão, que a revisão é o que ele é, e a questão da entrevista, que são as perguntas e as respostas, tá? Eu geralmente costumo pedir um trabalho, né? Mas agora eu vou pensar nisso, tá? Eu vou pensar nisso e de repente vocês façam um trabalhinho com 5 perguntinhas só, com os pais de vocês mesmo, alguém que vocês tenham, que estejam aí em casa de vocês, sobre um determinado tema. Eu vou pensar sobre o tema, tá? E aí vocês vão fazer, vamos supor que você vai entrevistar o seu pai ou a sua mãe, você vai me dizer tudo quem é ela. Então eu quero que vocês leiam aqui, a entrevista do Gregório do Vivier, para depois, então, vocês me passarem, para a gente conversar. Agora estou aqui durante a aula para a gente fazer as atividades, tá? Vocês podem fazer as atividades da página 15 até a página 20. Ali na página 16 nós temos as características, vão acompanhando, tá? As características da entrevista, eu quero que vocês grifem, né?
o que foi importante ali, essas características são importantinhas, então grifo como importantinho. Depois do oral para o escrito, como transcrever a oralidade, transcrever a entrevista oral para o escrito. Depois nós temos também um outro texto ali do Ziraldo, importante, tá, gente? A gente analisar bem isso daqui, para vocês fazerem. E aí depois, então, nós vamos fazer... até a página 20 só. Pra gente fazer as propostas que tem que ser feita. Porque lá na página 21, a passagem do discurso direto para o discurso indireto. Eu queria também que vocês dessem uma olhadinha nisso daqui e vissem qual é a dúvida. Quando eu falo em discurso direto, é quando eu tenho perguntas e respostas, tá? Quando eu falo em discurso indireto, é quando eu mesmo reproduzo a pergunta e respondo conforme a fala do entrevistado, né? Não tem aquela direta pergunta e resposta. A gente vai colocando os conectivos para identificar quem é o entrevistado e entrevistador, tá? Aí eu quero que vocês deem uma olhadinha, mas por enquanto eu só quero que vocês façam até a página 20. Aí depois, na atividades aí, quando a gente estiver fazendo durante a aula, que amanhã eu vou hoje estarei, né, aqui com vocês, no horáriozinho de vocês, aí a gente tira as dúvidas. Se não der para tirar hoje, mas aí na semana que vem, se vocês tiverem alguma coisa, lembrando que será contabilizado tudo o que a gente fizer na quarentena, tanto literatura quanto redação, ok? Ok? Depois eu só vou olhar as apostilas, tá certo? Beijo, gente, fiquem com Deus e até a próxima aula.